Paz, amados. Neste dia nós vamos concluir o capítulo 2 de Ageu. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir falar conosco através da Tua palavra nesta hora, que possamos ouvir a Tua voz falando conosco, que possamos ser alimentados na nossa fé. E que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, nossos passos, nossas decisões, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Nós paramos no versículo 9, nós vamos continuar a partir do versículo 10. O título do versículo 10 é assim: Repreendida a infidelidade do povo. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Ou seja, Deus fez um questionamento para os sacerdotes. Se a carne santa, por estar na orla da veste deles, tocando em outras coisas, santificaria outras coisas? Eles responderam que não. Mas se alguma pessoa tocasse alguma coisa impura e tocasse em outras coisas, aquelas coisas se tornariam impuras? Eles responderam que sim, se tornariam. Versículo 14 diz assim: Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, o que ali oferecem, tudo é impuro. O Senhor primeiro fez perguntas aos sacerdotes para que eles entendessem o que o Senhor ia dizer. O Senhor disse o quê? Que todo aquele povo estava impuro perante ele, e a obra das mãos dele também estava impuro, porque se alguém tocasse em alguma coisa morta, se tornaria impuro, e nas coisas que ele tocasse, as coisas se tornariam impuras da mesma forma. Se o povo estava impuro, tudo que ele tocasse era impuro, inclusive as obras das mãos deles e o que eles ofereciam para o Senhor. Versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. O Senhor está pedindo para eles considerarem todas essas coisas que ele acabou de falar. Pensarem sobre isso e refletirem no que estava acontecendo na vida deles. Versículo 17. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O Senhor já tinha tentado chamar a atenção deles com outras coisas, para que eles se voltassem para o Senhor, mas eles não haviam se voltado. E o Senhor queria que eles considerassem a partir daquele momento, antes deles começarem a fazer a edificação do templo,
como era antes a vida deles e como seria a partir do momento que eles começassem a fazer a edificação do templo. O Senhor diz de novo: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, que era o dia que o profeta estava falando, que a palavra do Senhor veio. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Eu entendo que era para eles deixarem as coisas para trás e considerarem apenas daquele dia em diante. Não havia circunstâncias favoráveis para eles, mas daquele dia em diante o Senhor iria abençoá-los. Em seguida, nós temos um outro título, que diz assim: A promessa do Senhor a Zorobabel, versículo 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Já havia vindo a palavra do Senhor, veio pela segunda vez, no mesmo dia, e disse para ele falar assim: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira palavra foi para os sacerdotes e para o povo. A segunda foi diretamente para Zorobabel, mostrando que Deus estava com ele para, com certeza, ele não temer o que viria pela frente, porque reedificar o templo, com certeza, não seria uma tarefa fácil, mas o Senhor deu para ele uma palavra através do profeta, garantindo que ele era servo dele e que o Senhor o faria como um anel de selar, porque o Senhor o havia escolhido. Com base no que nós lemos neste dia, nós vamos orar. Meu Deus, ajuda-nos a confiar que, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, o Senhor vai nos abençoar daqui para frente. Meu Deus, através do Teu Espírito, faz com que nós nos voltemos para Ti, nos rendemos para Ti e andemos em obediência ao Senhor. Pai, faz na nossa vida como o Senhor fez na vida de Zorobabel. Escolhe-nos e usa-nos. Usa-nos como Tu quiseres, desde que Tu cumpra a Tua vontade, o Teu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Que você medite nessa palavra, neste dia, que você aplique ela na sua vida, confie no Senhor, não olhe as circunstâncias e creia que o Senhor vai te abençoar daqui para frente e que Ele te escolheu como teu servo, como servo dele, como serva dele. Entregue ao Senhor este momento de meditação como oferta, em nome de Jesus.